Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula do projeto Educabalsas. Hoje nós vamos falar sobre equações do segundo grau com uma incógnita. É uma aula super importante para o conteúdo de hoje, vai acompanhar vocês aí durante toda a sua vida escolar, tá? Então, muita atenção, essa é a primeira de uma série de aulas sobre esse assunto e vamos dar somente uma introdução hoje, tá? Essa aula ela é direcionada aos alunos do 9º ano. A unidade temática a ser trabalhada vai ser álgebra e a habilidade a ser desenvolvida durante essa aula vai ser de compreender os processos de fatoração de pressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do segundo grau. Basicamente, nós vamos ficar com esse final aqui da habilidade, né? Essa outra nós desenvolvemos em aulas anteriores. E o que nós vamos aprender necessariamente nessa aula? Associar situações problemas à resolução de equações polinomiais do segundo grau e identificar situações que possam ser resolvidas por equações polinomiais do segundo grau. Bem, para dar introdução aqui a equações do segundo grau, vamos começar aqui colocando uma situação aqui cotidiana. Vamos analisar essa figura aqui. Eu tenho a planta baixa de 2 salas de aula de uma pequena escola, composta aqui por 2 salas de aula e um corredor apenas, tá? Então, observe o seguinte, aqui eu tenho as dimensões dessa pequena escola, tá? E as dimensões elas não estão colocadas aqui de modo a apresentarem números de fato, números reais de fato, e sim estão em termos de uma incógnita, certo? Aqui, por exemplo, essa sala 1, ela vai medir x, tá? Um valor aqui desconhecido nesse primeiro momento. A sala 2 é x também, e se você observar, ela é x por x, é uma sala quadrada, de dimensões iguais. O corredor, ele vai medir 1 metro, o corredor. Aqui, vamos lá. As 2 salas são quadradas e o corredor junto tem 40 metros, ou seja, a área total aqui dessa pequena escola dá 40 metros quadrados, certo? Se eu juntar as 2 salas com o corredor. Então, vamos começar a compreender aqui qual é a lógica, qual é o sentido do estudo de equações de segundo grau. Basicamente, o estudo de equações do segundo grau, assim como qualquer outro tipo de equações, ele serve para modelar situações assim do dia a dia. Aqui no caso, nós vamos fazer um modelo matemático que vai representar a área aqui dessa escola, tá? Então, vamos lá. A princípio, vamos calcular a área de cada sala. A gente sabe que para calcular a área de um quadrado, eu vou só multiplicar um lado pelo outro, não é isso? Então, se eu tenho esse lado medindo x, esse outro aqui também é x, né? No exemplo, né? Se trata de um quadrado. Então, para calcular a área desse quadrado, simplesmente eu vou fazer x multiplicado por x. Quanto é que vai ficar a área do quadrado? A área do quadrado aqui, ó, x vezes x, portanto dá x ao quadrado, certo? Beleza, então cada sala dessa aqui mede de área x ao quadrado. Aqui é x ao quadrado. E aqui também é x ao quadrado. Vamos aqui para o corredor. Ó, se você observar, o corredor, ele é um retângulo, não é isso? Ó? Tem o formato de um retângulo. Ó, veja, aqui você tem, ó, comprimento, largura, certo? O comprimento aqui do corredor vai ser o quê? Ó? X e x, 2x, tá? Então, o comprimento do corredor é 2x e a largura do corredor é 1 metro. Tá? Eu desconheço, tá, em termos de uma incógnita, certo? Mas a largura aqui tá dimensionada, né? É 1 metro. Então vamos lá. Então o que acontece? Para calcular a área desse corredor, como é que a gente faria? Vou multiplicar lado por lado, não é isso? Então a área do corredor ficaria o quê? 2x vezes 1. 2x vezes 1 dá um total de 2x. Tá, agora eu quero uma equação que me apresente a área aqui
dessa escola. Como é que a gente montaria essa equação? Tá? Porque a equação, você pode compreender a equação como se fosse uma balança, não é isso? Eu tenho uma expressão algébrica, um valor do outro lado da igualdade, e esses valores, eles, ao passo que eu descubro o valor da incógnita, ele vai formar essa igualdade, certo? Então, o valor de x, que é a incógnita, ele tem que ser um valor que, quando substituído na expressão algébrica, ele torne a igualdade verdadeira. Então, vamos lá, vamos botar na prática, vai ficar melhor para entender. Ó, é a equação que representa o problema, né? Eu quero a equação que represente a área disso aqui, tá? Dessa escola. Então, vamos lá. A área total dessa escola é o quê? Ela vai ser a área dessa sala, que é x ao quadrado, a área dessa outra sala, que é x ao quadrado também, a área do corredor, que acabamos de fazer, 2x, não é isso? Quando eu somar a área dessa sala com a área da outra e a área do corredor, tem que dar esses 40 metros aqui que o exercício diz que é a área, de fato, da escola, não é isso? Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Vamos lá, vamos somar, ó, x ao quadrado mais x ao quadrado mais 2x, x ao quadrado mais x ao quadrado mais 2x, isso aqui tem que dar 40, tá? Tem que dar 40. Vamos organizar isso aqui. X ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado, mais 2x é igual a 40. Em que isso vai ser útil para mim? Como eu desconheço as dimensões aqui das salas, com a resolução da equação do segundo grau, eu vou determinar esse valor de x e vou chegar no termo desconhecido aqui, nesse valor desconhecido das dimensões aqui da sala de aula, somente com a resolução da equação. E é isso que a gente vai aprender nas próximas aulas. Hoje vai ser só reconhecimento da equação, entender quais partes integrantes da equação do segundo grau, tá? Entender o significado do estudo da equação de segundo grau. A partir das próximas aulas nós vamos entrar nos métodos de resolução. Então vamos lá, nesse primeiro momento, o que a gente viu? A gente modelou, a gente fez um modelo matemático aqui de uma área, né? Da área de uma pequena escola. Chegamos nessa equação aqui, ó, 2x ao quadrado mais 2x igual a 40, tá? Por meio do método resolutivo, nós vamos chegar no valor de x, que vai ser o lado aqui dessa sala, mas ainda não é hoje. Então vamos lá. Então qual é a conclusão que podemos chegar aqui, ó? Denomina-se a equação do segundo grau na incógnita x, que é esse valor desconhecido, toda a equação na forma, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Nós vamos já entender o que é isso. Para deixar nesse formato, o que eu ainda vou modificar ali naquela equação que a gente acabou de ver? Vamos passar esse 40 para o primeiro membro, vai ficar como 2x ao quadrado mais 2x menos 40 e bota o zerinho lá do outro lado. Aí, continuando aqui, ó, em que o a, o b e o c são o quê? São números reais e esse a tem que ser diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Pensa comigo aqui, ó. Imagina esse a sendo zero. Se o a for zero, zero vezes x ao quadrado, eu elimino esse termo que tem o x ao quadrado, que vai zerar tudo. Vai ficar o quê? Só bx mais c. Então essa equação deixa de ser do segundo grau e passa a ser do primeiro grau. Porque o que caracteriza a equação do segundo grau é esse expoentezinho aqui, ó, na incógnita, tá? A presença desse expoentezinho, como sendo maior, né, da equação, é que determina que ela é do segundo grau. Assim como, se eu não tivesse ele, ó, do primeiro, se eu colocar aqui um 3 é do terceiro grau e assim sucessivamente, tá? Então esse a não pode dar zero. Não pode ser zero, senão ela deixa de ser do segundo grau e passa a ser do primeiro grau. Beleza. Então, o que é que eu tenho aqui, ó? A, B e C são chamados de coeficientes. Esses são os coeficientes da equação. Esses números reais associados a cada incógnita e o valor que se encontra aí de modo isolado, eles são os coeficientes da equação. E como determinar os coeficientes dessa equação que a gente acabou de criar, certo? Como determinar? O a vai ser sempre o valor que acompanha o x ao quadrado. Então, observe que você tem 2x ao quadrado, né? O que vai ser o a? Vai ser o valorzinho que está do lado do que tem x ao quadrado. Não confundir, porque é normal no estudo de equações de segundo grau, como você
Primeiro contato, você se confundir e querer colocar tudo, ó. Aqui você tem 2x² e querer colocar com a incógnita junto, não, é só um número, tá? Ó, você tem aqui x², o que está do lado do x², ó? É o 2, portanto, o A é 2, tá, ó? O que vai ser o B, o coeficiente B? Vai ser o número do lado do x. Qual o valor? Qual é o número real ao lado do x? É o 2, não é isso? Ó, do lado do x tem o 2. Então você vai colocar aqui o B2. E para finalizar, o C é o termo isolado, é o que se encontra sem nenhuma incógnita associada, chamado de termo independente. Tá? Aqui nós temos aqui o menos 40. Então aqui a gente tem coeficiente A2, B2 e C menos 40. Agora, nós vamos ver situações em que se apresentam equações do tipo, equações de segundo grau do tipo completa e incompleta. Vamos entender como identificar se a equação ela é completa, se não está faltando nenhum termo, daquela forma padrão que a gente apresentou lá no início da aula, e se ela é incompleta, se está faltando algum termozinho, tá? Vamos lá, atenção agora. Sabemos lá do início da aula que para a equação, a forma padrão da equação vai ser qual? Vai ser ax² mais bx mais c igual a zero. Essa aqui é a forma padrão, certo? A forma padrão, ela apresenta o quê? A incógnita x e os coeficientes a, b e c, né? Certo. Beleza. Vamos começar aqui mostrando como identificar se a equação ela é completa. Então vamos lá. Quando b for diferente de zero e c diferente de zero, a equação se diz completa. Ou seja, não pode ser zero, nem o b nem o c, não pode ser zerado. Tá? Vamos olhar essa equação aqui, esse primeiro exemplo. O que eu tenho aqui? Vamos primeiro identificar esses coeficientes, o que é o A, o B e o C, tá? Então vamos lá. O A, como nós vimos agora há pouco, ele é o quê? Ele é o valor, é o número real que acompanha o x², esse termo que tem o x², né? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó, x², então o A aqui é 5. Vamos colocar aqui A igual a 5. O B é o valor que acompanha o x. Qual o valor que acompanha o x aqui? Ó? Aí onde se deve ter cuidado, porque é costume, muitas vezes um pouco de descuido. No início, você está ainda compreendendo essa questão da equação, deixar de colocar o sinal. Não pode deixar de colocar o sinal, tá? Então aqui o B vai ser o quê? B vai ser menos 8, é o 8 e o sinalzinho aqui, tá? Negativo, tá? Menos 8. Então vamos lá. E o C vai ser 3, é o termo independente, é o termo que não tem nenhum incógnito associado a ele, fica livre lá na equação, tá? Então eu tenho aqui os coeficientes A, que é igual a 5, B menos 8 e C 3. Portanto, essa equação ela é dita completa, porque ela tem os 3 coeficientes, nenhum é zero, tá? Nenhum deles é zero. Como nenhum é zero, não é isso? Então ela é completa. O A já não poderia ser zero, porque senão nem seria equação do segundo grau. E esses dois aqui, para que ela seja completa, eles não podem ser zero, tá? Vamos aqui para o segundo exemplo. Vamos lá. O A dessa equação aqui vai ser 1. Quando o valor é omitido na equação, significa dizer que ela é 1, porque o 1 é o elemento neutro aí na multiplicação, não é isso? Então não há necessidade de você colocar, já que aqui existe uma multiplicação de 1 vezes y². Então deixa o 1zinho ali sem aparecer. Então o A aqui é 1, o B é o valor que acompanha a incógnita, no caso a incógnita aqui é y, tá? Só utilizou-se outra letra, vai ser comum isso aí, tá? Nem sempre vai ser só x. A equação do segundo grau vai utilizar a letra que você preferir, tá? No exercício vai aparecer outras também, tá? Se você quiser desenvolver a equação do segundo grau, você pode usar qualquer letra do alfabeto, sem problema nenhum, certo? Aqui, no caso, para esse exemplo, foi utilizado o y. Então, o valor de B aqui vai ser 12. E o C é o termo independente, ou seja, o valor que não está associado a nenhum tipo de incógnita.
Então é o termo isolado aqui sozinho, ó, é 20. Então o que eu tenho aqui, ó? O A é 1, o B é 12, o C é 20, tá? Tem os três valores aí, A, B e C, portanto, nenhum é zero, então ela é completa. Essa primeira aqui, ó, completa. E a segunda também é completa. Beleza, vamos aqui agora ver quando é que a equação não é completa, tá? Quando ela não é completa, ó. Para a equação não ser completa, o B tem que ser zero, ou o C ser zero, ou os dois serem zero, tá? Ou vai acontecer do B, você vai observar lá o coeficiente, ele é zero, o C ser zero, ou os dois, tá? Então vamos lá, eu tenho aqui, ó, essa primeira equação, x² menos 81 igual a zero. Vamos determinar os coeficientes aqui. O A é o valor que está associado ao x². Ele está omitido aqui na equação. Portanto, o A aqui vai ser 1. O B, observe que eu não tenho o termo com x. Não tenho o termo com x. Significa dizer o quê? Ó, porque pela forma padrão teria o quê? O x², o x e o termo independente, não é isso? O x aqui não aparece. Significa dizer que o B é zero. Porque o B sendo zero, 0 vezes x zera tudo e ele nem aparece na equação. Então aqui o B é zero, certo? O C já aparece, é menos 81. Portanto, ó, A igual a 1, B 0, C menos 81, essa equação ela é incompleta. Ou seja, o B aqui está zerado, ela é incompleta. Agora vamos lá, vamos para a segunda equação aqui. Novamente vamos determinar esses coeficientes. Eu tenho aqui o A, é o termo que acompanha a incógnita que está elevada ao quadrado, né? Então tenho aqui, ó, o A é 10. O B, agora eu tenho, ó, T ao quadrado, T, não é isso? O B aqui vai ser 2. E agora eu não tenho o termo independente aparecendo. Percebe que eu não tenho? Ó, não aparece na equação? Significa dizer que ele é zero. Então o C aqui é zero. Então tem o A 10, o B 2 e o C 0. Portanto, se o C é zero, está faltando um termo dessa forma padrão, essa equação é dita incompleta. E por último aqui, observe que eu vou ter, ó, o y², não é isso? Então aqui é o A, é 5, não aparece o y e nem aparece o valor com termo independente. Significa dizer que esses dois termos são zero. Então o B é 0 e o C é 0. E aqui temos novamente outra equação do segundo grau incompleta. Nós vamos ver nas próximas aulas que existem métodos para a resolução de equações completas e existem métodos de resolução de equações incompletas, tá? Por isso é importante você compreender essa distinção, porque para resolver as equações incompletas, os métodos são mais simples, então não há necessidade de você pegar um método de resolução de equação completa para fazer incompleta. Você faz um método realmente da incompleta que é bem mais rápido para resolver. Bem, agora nós vamos ver o seguinte, vamos ver como colocar uma equação que ela não se apresenta na forma reduzida, porque vai ser muito importante que a gente faça isso, porque durante a resolução das equações do segundo grau, teremos que determinar com precisão o valor dos coeficientes. Então, para que a gente consiga determinar esses coeficientes, é necessário que ela esteja na sua forma reduzida. Então vamos lá. Para entender o que vem a ser a forma reduzida, é só lembrar lá da forma padrão da equação de segundo grau. Qual é a forma padrão? A forma padrão é ax² mais bx mais c igual a zero. Observe que todos os termos da equação do segundo grau se apresentam aqui do lado esquerdo da igualdade.
E do lado direito da igualdade, somente o zero. Então, esse é o padrão. Nós temos que deixar a equação neste padrão. Se deixarmos nesse padrão, essa já é a forma reduzida, tá? Então, observe o seguinte, ó, eu tenho aqui como exemplo x² menos 5x mais 6 igual a zero. Então, essa equação aqui ela se apresenta na forma reduzida. y² menos y igual a zero. Então, essa equação aqui já está na forma reduzida. 3t² mais 4t menos 1 igual a zero. Essa equação aqui já se apresenta na sua forma reduzida. Agora, vamos ver esses dois exemplos aqui. Eu tenho, ó, 3x² menos 6x igual x menos 3. Ora, para estar na forma reduzida, ela tem que seguir esse padrão, certo? Então, vamos lá. Depois da igualdade, eu tenho x menos 3. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos transportar esses valores do segundo membro para o primeiro membro, tendo atenção na questão da mudança de sinal quando eu vou mudar de um lado para outro da igualdade, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou repetir 3x² menos 6x. Aí, o x, vamos jogar ele lá para o segundo membro. Ó, tá positivo, ele vem negativo, menos x. O menos 3, vamos fazer o mesmo, jogar para o segundo membro. É menos 3, vou passar para o segundo membro, mais 3. Igual, não ficou nada lá, não é isso? Passei tudo para o primeiro membro. Então, vou completar aqui com zero. Vou organizar a equação para ela ficar nessa sequência, ó, o valor com x² com x e o termo independente. Vou fazer qualquer tipo de operação que se possa estar fazendo aqui entre esses termos, tá? Então, ó, vou repetir 3x² porque não tem nenhum outro termo com x². Então, a gente repete 3x². E aqui, observe que agora eu tenho, ó, menos 6x e x. São o quê? São termos semelhantes, menos 6x e x. Então, vou tentar fazer algum tipo de operação com esses dois termos. Vou ter que verificar o sinal para ver que tipo de operação dá para fazer. Ó, observe que eu tenho menos 6x, menos x. São sinais iguais. Sinais iguais, eu somo e conservo o sinal, não é isso? Ó, menos 6x, menos x dá menos 7x. Por que eu estou somando? Porque os sinais são iguais. Então, vou conservar o sinal. 6 mais 1, 7. 7x, certo? Mais 3 igual a zero. E aqui eu tenho já a minha forma reduzida. Essa é a forma reduzida dessa equação. Por que é importante fazer isso? Porque aqui facilita na hora de identificar os coeficientes da equação. Se eu tivesse que identificar os coeficientes da equação, eu já faria, ó, A é 3, que é o valor que está do lado do x². B é menos 7, que é o valor que está do lado do x. E C é 3, tá? Sempre que a equação se apresentar na sua forma não reduzida, você tem que passar ela para a forma reduzida. Porque nós vamos precisar desses coeficientes nas próximas aulas, quando vamos tratar da resolução dessa equação, em que nós vamos determinar os valores de x, os valores de x, tá? Ou se não tem nenhum valor, né? Aqui também na letra B, observe que ela não está reduzida, essa equação, não está na sua forma reduzida. Então, vamos fazer o mesmo, ó. Vou passar esse 1 para o primeiro membro, vou passar esse menos x² para o primeiro membro. Vamos repetir isso aqui, ó. 2x² menos 7x mais 4, ó. Repetir. Passo 1 para o primeiro membro, está positivo, ele vem negativo. Passo menos x² para o primeiro membro, vai mais x². Isso tudo aqui igual a zero. Agora, vamos agrupar os termos semelhantes, certo? Que for semelhante, a gente vai vendo qual operação que dá para ser realizada e vamos fazendo. Ó, observe que eu tenho, ó, 2x² e x². São termos semelhantes, porque ambos têm aqui, ó, x². Não é isso? Então, a gente vai fazer. Vamos observar o sinal para ver que a operação que a gente vai realizar. Os dois são positivos, não é isso? Então, sinais iguais, eu somo 2x² com x² dá 3x². Tranquilo? Agora,
Na sequência, se é x ao quadrado, o próximo termo tem que ser 1 com x, não é isso? Vamos ver se tem esse termo aqui. Tem, ó, menos 7x, não tem nenhum outro que tenha x, e agora sobrou esses dois valores aqui, que vão resultar no nosso termo independente, né? 4 menos 1, observa agora que os sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, eu vou subtrair e vou pegar o sinal do número maior. 4 menos 1 dá 3, vou usar o positivo, o sinal de mais, porque o 4 é maior, não é isso? Não ficou nada do outro lado, 0. E aqui eu tenho minha equação na forma reduzida. Agora, olha como fica bem mais fácil para identificar os coeficientes. O coeficiente da equação, o A é 3, o B é o valor que acompanha o x, é menos 7, e o C é 3, tá? Bem, chegamos ao final de mais uma aula, espero realmente que vocês tenham compreendido essa introdução de equações de segundo grau. Essa introdução vai ser bastante importante, porque nas próximas aulas nós já vamos começar com alguns métodos de resolução, tá? No primeiro momento, resolução de algumas equações incompletas, depois vamos para os métodos de resolução de equações completas, mas tudo depende da compreensão dessa aula, tá? Eu aguardo você na próxima aula, valeu galera, tchau!